oitavo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Paloma, sou professora de língua portuguesa, seja muito bem-vinda ao meu canal. Olha só, hoje nós faremos a resolução do PET 2, semana 1 de língua portuguesa do oitavo ano. E aí, me conta aqui, respirou? Deu aquela relaxada, uma tranquilizada? Pronto pro segundo round? Ó, vamos firme, hein? Eu tô com você nessa. Antes de iniciarmos essa resolução de atividade, você já sabe, né? É rapidinho. Solta a vinheta! Seja sincero, você já deu aquela leitura no PET? Já revisou a matéria? Então você já sabe que hoje nós falaremos a respeito do debate regrado. Ai, professora, debater comigo mesmo. Minha mãe fala, eu retruco, meu vizinho fala, eu retruco. Olha que não é bem assim, tá? Quando nós falamos de debate regrado, é sim, uma discussão de um tema, sobre um assunto, em que duas ou mais pessoas participam, né? Normalmente tem ideias diferentes. E o que difere, né, esse debate de uma conversa, por exemplo? A diferença total é que quando nós estamos debatendo, nós temos algumas características, né? Para esse gênero textual, nós teremos os debatedores que vão estar ali falando a respeito de um assunto, nós vamos ter um público, nós vamos ter um mediador que vai falar, ó, é tempo de fala de tal, é hora de tal participante falar. Então, é assim, é uma conversa, os seus argumentos, né, baseado em alguma tese, em algum posicionamento científico, alguma estatística, né, que você vai se embasar ali para dar argumentação, sustentação ao seu texto, né? O outro participante vai poder ser contra, falar contra aquele assunto, mas a grande diferença é que você não pode ser desrespeitoso, você não pode ser irônico, você não pode usar ali de figuras de linguagem que dê duplo sentido a sua palavra, a sua frase naquele momento, tá bom? Então, debate é uma conversa, é uma discussão em que nós vamos respeitar todos os candidatos, que vai ter uma ordem de quem vai falar primeiro, quanto tempo aquela pessoa vai falar, quando você vai poder falar algo contra aquilo dali, tá bom? Sem ser irônico, sem desrespeitar, sem atravessar, né, como o pessoal fala normalmente, atravessar a conversa do outro, né, respeitando o seu espaço e o seu tempo, tudo bem? Então, agora que você já der aquela revisão, aquela coladinha com a prof, né, vamos às questões. Para iniciarmos aí, você pode abrir uma janela, né, da internet e abrir o PET, baixar o PET e acompanhar a leitura. Pode fazer a leitura aqui comigo em slide. Se você tiver o PET impresso, ainda mais fácil, não é mesmo? Então tá bom. Então, para iniciarmos, gente, a primeira questão que nós temos aí está escrito o seguinte: o que você entende por debate regrado? Qual é a intenção desse gênero? Então, a resposta é pessoal. Eu respondi o seguinte: o gênero oral debate regrado é um texto em que duas ou mais pessoas se reúnem para conversar sobre duas ideias diferentes. Lembra que eu falei para vocês? Vocês vão ter um posicionamento, né? E a outra pessoa vai ter um contra-argumento, tá? Sobre a tese ou sobre ideias ali diferentes. Levando os argumentos que defendam a sua linha de pensamento, tá? Esses argumentos normalmente são baseados, né, são solidificados, vamos dizer assim, em uma pesquisa científica, em uma tese, em uma estatística, em alguma coisa ali para validar o seu argumento, tá? Para dar mais sustentação para a ideia que você está defendendo, debatendo ali, tudo bem? Número 2. Por que esse gênero tem um nome de debate regrado? Ah, já passei a cola, fala sério. Em primeiro lugar, a palavra debate atende o sentido de discussão, ou seja, ali, duas ou mais pessoas falando, tá? Não é tititi, hein? Não é conversa, não é brigar com a mãe, com o vizinho, não. Em segundo lugar, a palavra regrado significa fazer uso de regras, ou seja, não pode ser um tema livre, sem um tempo determinado de fala, sem uma ordem ou sem uma sequência, aquelas características que nós já conversamos, né? Vai ter ordem, você vai ter que ser direto, objetivo, não pode falar palavrão, não pode ironizar, não pode xingar, não pode cortar a fala do outro, né? Do outro participante, do outro debatedor, tudo bem?
Então, tá bom. 3. O debate regrado pertence ao gênero textual oral, ou seja, da fala, né? Justifica a afirmativa explicando a diferença do texto oral e do texto escrito. Aí é tranquilo. O texto escrito são representados por palavras emitidas em algum suporte de comunicação. Esse suporte pode ser um jornal, uma revista, uma internet, tudo bem? Ou seja, a utilização de palavras. Já os textos orais são representados por diálogos, ou seja, por palavras, falas, tudo bem? 4. A diferença entre conversa e debate? Qual? Sim, também já falei para vocês antes, né? No debate temos organização, regras, tais como tempo de fala, ordem de fala, mediador, tem um público, tem direito a réplicas e tréplicas. Já na conversa, há mais liberdade na pronúncia, o contexto é mais informal, temos entonações distintas, a conversa é mais espontânea. Outro recurso que nós utilizamos demais na conversa, os gestos, né? Quando nós fechamos o rosto, quando sorrimos, quando gesticulamos, ok, não, e ó. Ou seja, tudo isso faz parte só da nossa linguagem oral, né? O que os textos fazem é tentar reproduzir isso por pontuações e outros recursos aí que nós conhecemos. Tudo bem? 5. Marque a alternativa incorreta sobre o debate regrado. A. O debate tem a finalidade de desenvolver as capacidades argumentativas, além de contribuir para cultivar valores como respeito pela opinião do outro e cuidado com o ato da fala. Sim, essa resposta aí não pode ser nosso gabarito, porque ele pediu a incorreta, temos que ficar atentos a isso, tudo bem? O que a afirmativa aí, quando ele fala que é para cultivar valores como respeito à opinião do outro e cuidado com a fala, né? O ato de fala é muito importante, nós pensarmos antes de dizer, não dizer baseado em fofocas, mentiras, né? Ou coisas que nós abrimos aí na internet e achamos que está certo, procurar saber se realmente aquilo ali está certo ou é errado, e principalmente respeitar o momento de fala do outro. Nós temos um péssimo hábito, né? Às vezes, se você discorda de uma tese, de um pensamento, de uma ideia, às vezes nós queremos, né, brigar, ironizar, não deixar o outro falar o que nós não podemos, tranquilo? B. Então essa está correta, não é o nosso gabarito. Durante o debate, não se deve ironizar, gritar, gesticular, nem cortar a palavra do outro. Já falamos isso aqui mais de uma vez, né? Então essa daí também é a alternativa correta, não pode ser nosso gabarito. C. O debate regrado é proibido durante o período eleitoral. Não, gente, pelo contrário, né? Nós vemos em jornais, em revistas, debate do partido de fulano de tal, de cicrano, de beltrano, enfim. É uma forma, eu acho que é a forma que nós mais vemos nas mídias e que é mais comum é o debate eleitoral, em campanhas políticas. Fechou? D. Não basta apenas ter uma opinião sobre um assunto, mas é preciso saber expor, falar sobre a opinião, argumentar. Também está corretíssimo. Tranquilo? 6. A partir da imagem, podemos definir que as posturas dos debatedores estão corretas? Justifique a sua resposta. Olha, quem responder sim aí, ó, vou puxar a orelha. Tá claro que não, né? Uma vez que o debate tem a finalidade de desenvolver as capacidades argumentativas, além de contribuir para cultivar valores como respeito pela opinião do outro e cuidado com o ato de fala, na imagem, o debatedor está gesticulando, gritando, talvez até ironizando, desrespeitando o outro participante, né? Nós já havíamos conversado que isso não é uma atitude que nós devemos ter, principalmente em um debate regrado. Tudo bem? Ou seja, não é característica desse gênero textual. Tudo que nós falamos em sociedade tem um propósito, tudo bem? Toda vez que, ainda que nós tentamos ser impessoal, ou seja, não pôr ali o nosso achismo, o nosso ponto de vista é muito difícil. E não é diferente no debate regrado, tá? Nós colocamos ali com fortes argumentos, com sólidos argumentos, o que nós pensamos, o que nós achamos. Tudo bem? E aí, foi tranquilo? Já podemos partir para a semana 2? Eu espero que sim. Ó, não vai me dar o bolo, hein? Não vai sumir, como o pessoal diz aí, né?
Eu espero vocês na semana 2. Não esqueça de curtir, compartilhar, inscrever-se, ativar o sininho de notificação para que nós possamos fazer junto o PET até o final do ano. Tudo bem?